O Rob Lute é o mais novo Bucha de One Piece confirmado, o Zoro tremeu na base para o S-Hawk e o Touro Verde mostrou seu verdadeiro poder, ele é muito forte. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje trazendo as minhas considerações sobre o capítulo 1073 de One Piece. Nós vamos comentar sobre vários pontos importantes e menções que apareceram nesse capítulo. Vamos comentar tudo agora, então já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando pela capa, nós temos o Oda passando aquele velho pano ali para o Vegapunk, mostrando que ele é o cientista bonzinho, que pensa em coisas boas, enquanto os outros três ali só pensam em criar armas para matar pessoas e até enojados com o Vegapunk. Mas é só uma passadinha de pano mesmo, porque o Vegapunk também é responsável por atrocidades dentro do mundo de One Piece. Só que como ele é o cientista, o maior cientista do mundo de One Piece, a história releva, Agora, indo diretamente para o capítulo, nós temos que o Rob Lute é Bucha confirmado, é o mais novo Bucha de One Piece confirmado, ainda nesse capítulo perdendo para Stussy, porque ele apanhou para o Luffy como um prodígio, sempre foi dito que ele era um prodígio, acabou apanhando para o Luffy lá em Enies Lobby, voltou teoricamente mais forte, todo mundo dizia, não, meu Deus do céu, foi para CP0, agora sola todo mundo, apanhou para o Luffy no Gear 5 e agora foi derrotado pela Stussy. Mas eu não tô chamando ele de Bucha pela forma como ele foi derrotado. Essa forma é até válida, mas vamos comentar o que ele não fez para não ser derrotado. Isso aí é que a gente tem que comentar aqui. Esse é um ponto interessante para a gente comentar sobre as batalhas dentro do mundo de One Piece. Porque as pessoas falam, a personagem A é mais forte que B, então vence. A personagem C é mais forte que D, então vence. Mas as batalhas em One Piece, elas não são bem determinadas assim. Elas são situacionais, vai depender da situação das armas que uma pessoa tem para lutar contra outra, e isso vai dizer a maior probabilidade de vitória para aquela pessoa. Por exemplo, a Stussy. É claro que a Stussy não é mais forte que o Rob Lute ou que o Kako. Ela mesmo fala que sabe que eles são fortes e por isso não queria lutar diretamente com eles, porque ela poderia perder. Mas ela tinha uma arma, que nesse caso era o Kairoseki, para deixá-los fracos e assim retirar o seu sangue, e ela acabou vencendo a batalha. Se fosse um mangá que não é shonen, ela podia matar os dois ali mesmo e venceu. Só que ela não venceu numa batalha direta num X1. Então as batalhas dentro do mundo de One Piece têm essa particularidade. Não é sempre força versus força e quem tem força maior ganha. Esse é um ponto interessante desse capítulo aqui. Mas aí eu vou comentar o porquê eu acho que o Rob Lute foi Bucha nesse momento aqui. Não foi porque ele foi derrotado pela Stussy utilizando o Kairoseki. E como eu falei, isso é válido. Se utilizar Kairoseki contra um usuário de Akuma no Mi, ele vai ser derrotado. Mas eu chamei ele de Bucha porque ele não foi rápido o suficiente para atacá-la ou para acertá-la, e nem foi rápido o suficiente para se esquivar do seu contra-ataque, que foi o Kairoseki. Ele olhou para trás assim, ela já tinha colocado o Kairoseki nele e já estava fraco. E cadê a reação, a velocidade de reação do Rob Lute nesse momento como o maior, o mais forte dentro da CP0 e que conseguiria fugir desse toque com o Kairoseki? Ele não conseguiu, por isso que eu tô chamando ele de Bucha. Mas se ele tivesse conseguido se transformar, ele conseguiria vencer. Mas cadê a velocidade de reação para conseguir se esquivar ou para acertá-la, sendo que ele atacou a primeira vez, só que errou? E não é de agora que a CP0 se mostra um grupo de buchas. Os caras não conseguem vencer absolutamente ninguém e são solados desde o ano. A gente tem aquele que foi morto pro Kaido, foi morto facilmente. A gente ainda tem dúvida se ele morreu porque é dentro de One Piece. Se for One Piece, a gente tem que duvidar da morte dos personagens. Só quando ele realmente for confirmado como morto é que a gente tem que aceitar que aquele personagem morreu. Mas os outros dois lutaram contra o Izo. E um deles acabou sendo morto, se eu não me engano. E o outro até fugiu de Wano. E agora a gente tem o Kako e o Rob Lute sendo derrotados, ou facilmente derrotados. Então eles se mostram buchas desde o país de Wano. É um grupo que o Oda, mesmo que tenha dado poderes a mais para eles com o Kako e o Rob Lute, ainda assim eles não se mostraram superiores a ninguém. Foi basicamente isso que eu vi nesse capítulo aqui. E não há nada como a vingança, na verdade, é um prato que se come frio. Porque se vocês lembrarem bem, o Rob Lute e o Kako, eles se infiltraram lá na Galeila por 5 anos para sua missão. Agora, eles foram traídos por alguém que se infiltrou há 20 anos atrás. Então, nada melhor que uma vingancinha
uma vingancinha com a Stussy, fazendo a mesma coisa que eles fizeram com a Galeila, ela fazendo agora. Só que no caso dela foi há 20 anos atrás. Muito, mas muito mais tempo mesmo. Ela já estava na CP0, acho que antes mesmo do Rob Lute e do Caco entrarem. Por isso que eles confiavam nela com os olhos fechados. Mas aí acabaram sendo traídos também. Aqui a gente descobre que por ter o mesmo patamar de ordem em relação aos serafins, ela não pode sobrescrever uma ordem anteriormente dada por alguém do mesmo patamar. Só que eu vejo isso como um problema. Por exemplo, o Rob Lute deu essa ordem, e aí os serafins têm que cumprir essa ordem até o final, para outra pessoa do mesmo patamar poder dar outra ordem, senão eles não vão acatar. Mas e se no meio de uma situação, a gente fosse imaginar que a Stussy, ela realmente estava do lado da CP0? Se, por exemplo, o Lute fosse derrotado e não se levantasse mais, e ela precisasse dos serafins, sei lá, para fugir ou para protegê-la contra um inimigo mais forte, ela não conseguiria utilizar, ou qualquer outra pessoa não conseguiria, que está ali no mesmo patamar, não conseguiria dar uma nova ordem para os serafins, desde que a primeira não tenha sido terminada ainda. Eu vejo esse um problema e um ponto fraco nos serafins, porque aí você não pode utilizar eles em diversas frentes de batalha. Por exemplo, se você der uma ordem só para todos eles, eles vão cumprir juntos até o final, e eu vejo isso como um problema dentro da obra. Mas não criemos cânico, porque a Lilith e o Edson estavam chegando ali para parar o ataque dos serafins, só que o serafim do Mihawk ataca a Lilith antes que ela pudesse dar a ordem. Só que o Zorão vai lá, chega e protege, e a gente tem aquele clash de ataques com o serafim do Mihawk se espantando com aquele samurai chegando ali para parar o seu ataque, ou parando o seu ataque. Diferente daquela situação com o Barba Negra, que foi ele que atacou o Barba Negra e o Barba Negra ficou espantado. Aqui foi o serafim do Mihawk. Só que nesse clash de espadas, quem acaba sendo jogado para trás é o Zoro. Isso pode mostrar um maior feito de força do serafim, porque ele foi atacado sem estar esperando por esse ataque, ou seu ataque foi parado pelo Zoro, mas mesmo assim ele não saiu do lugar e o Zoro foi jogado um pouco para trás. Isso mostra um feito de força física, mas não era para menos. Ele é um ciborgue da raça lunariana, ou com DNA lunariano. Muito provavelmente também tem DNA gigante ali. Tem uma Akuma no Mi que a gente ainda não sabe qual é. Então tem tantas características dentro daquele serafim que não é para menos que ele pelo menos jogasse o Zoro um pouco mais para trás. Mas não significa que o Zoro utilizou toda essa sua força nesse ataque, porque ele só queria parar o ataque. Se o Zoro lançar um golpe nomeado, pode ser que ele jogue o serafim para trás também, assim como o Sanji fez lá com o serafim do Jinbei, jogando ele para longe quando ele foi atacar a Nami ou a Robin. O Sanji ainda salva o Edson e eles dão a ordem para os serafins pararem o seu ataque. Agora a gente descobre que a Stussy também vai fugir com os Vegapunks junto com os Mugiwaras. Eles só estão adicionando mais pessoas para entrar no Sunny para sair ou zarpar da ilha. E aí fica a questão, será que o Vegapunk vai realmente se tornar um Mugiwara? Porque vai entrar todos os outros e agora a Stussy. Eu acredito que o Vegapunk não vai... Ele tem grandes chances de ser pelo seu sonho, pelos seus objetivos e pela maneira como ele pode ajudar os Mugiwaras, mas eu vejo que a próxima parada depois dessa ilha pode ser a ilha de Kamabaka, onde é a nova base dos revolucionários. E aí nós vamos ter o reencontro do Luffy com o seu pai nessa ilha. Pode ser que aconteça, porque os Mugiwaras podem deixar os Vegapunks e a Stussy lá para que eles possam entrar para os revolucionários ou voltar para os revolucionários, porque é muita gente, não tem como toda essa galera aí se tornar Mugiwara. Tem até a Bonnie, que também faz sentido ali dependendo da sua história, dos seus desejos, seus sonhos. Quem sabe ela também não possa entrar pro bando. Afinal de contas, ela perdeu o seu bando. Quando chegou na ilha, parece que todo mundo foi comido, morreu, não sei lá o que aconteceu. Mas é muita gente pra entrar ou pra zarpar com os Mugiwaras. Daí a gente pula pra ilha de Sphinx, onde nós temos ali a terra natal do Barba Branca. Porque a marinha atacou essa terra, mas só atacou depois que o Marco zarpou ou saiu da ilha. Por que será? Estão mostrando respeito com o Marquinhos? Não consegue atacar a ilha se ele estiver lá protegendo? E aí,
Quando eles atacaram a ilha, nós temos que o Weevil estava lá e protegeu a ilha e espantou os marinheiros, para que eles não atacassem, não saqueassem, como marinheiros saqueando, parece pirata, né? Saqueando uma ilha, porque ela não é filiada ao governo mundial, queria todos os dinheiros e tesouros do Barba Branca, e por aí vai. Só que o Weevil ganhou meu respeito agora, protegendo a ilha do seu pai e espantando os piratas. Só que o que aconteceu depois foi que ele acabou sendo capturado. Ele acabou sendo capturado pelo Touro Verde, porque a velha Miss Bucking fala que o Touro Verde chegou lá e depois o seu filho foi levado. Só que ela não falou que o Touro Verde derrotou o seu filho e levou ele, não. Ela falou que o Touro Verde veio e depois eles levaram o seu filho. Não falou nem que ele foi derrotado, ou não falou como ele foi derrotado. E depois disso, pela cronologia dos fatos, pode ser que o Touro Verde foi pra lá e depois dessa missão ele já partiu direto, sozinho, pra Wano. E a gente sabe como é que ele chegou em Wano. Ele chegou sem nenhum arranhão. Ou isso mostra um hype absurdo do Touro Verde, mostrando que ele é muito forte, ou diminui muito o Eduardo Weevil, que é dito ter a força do Barba Branca jovem, e não do Barba Branca no seu auge. Vai olhar lá, não tá dizendo assim, tem a força do Barba Branca no seu auge, no seu pico de poder. Não. O Kizaru disse que tem a força do Barba Branca na sua juventude. Isso não quer dizer que é o seu auge. Então não quer dizer que o Weevil hoje tem a força que o Barba Branca teve no seu pico mais alto. Não quer dizer isso. Mas ou o Touro Verde é absurdamente forte, solando easy, ou o Weevil é muito fraco. Mas mesmo assim, isso mostra hype, porque o Touro Verde foi lá, pode ter lutado com o Weevil, não sei como que ele foi derrotado, e depois foi pro país de Wano lutar com todo mundo lá. Só que lá ele foi humilhado pelo Shanks. Mas aqui a gente tem um ponto bem interessante que é falado pela Miss Bucking. Ela fala assim, você duvida que o Barba Branca, que o Weevil é meu filho com Barba Branca? Então pergunta lá pro Vegapunk. E isso pode querer nos dizer duas coisas. A primeira e mais óbvia é que o Vegapunk tentou fazer uma cópia do Barba Branca, só que não saiu como planejado, e aí resultou no Weevil. E aí a Miss Bucking ficou com esse clone do Barba Branca como se fosse o seu filho. Ou uma segunda possibilidade que eu acho meio improvável, mas sei lá, se não for o clone do Barba Branca pode ser isso. Ela pediu para o Vegapunk fazer uma inseminação artificial nela, do Barba Branca. E aí ela realmente teve um filho, indiretamente do Barba Branca, pegando ali os seus materiais tals, e levou pro Vegapunk, teve um filho, e esse filho é filho do Barba Branca, só que ele não sabe, entendeu? Ou eu aposto nessas duas possibilidades. Acredito mais que seja clone que não deu certo, o primeiro clone que não deu certo que o Vegapunk fez, o segundo foi a Miss Bucking, que resultou na astúcia, ou inseminação artificial. Um dos dois aconteceu, porque ela disse que o Vegapunk confirma que o Weevil é filho dela com o Barba Branca. Então, não tem mais o que fazer. Para finalizar esse capítulo, nós temos que o Kizaru aparece mais uma vez, ainda está indo em direção a Egghead, só que é nos revelado quem está com ele. É um dos Goroseis. E quando foi revelada a ordem de comando dos Serafins, eu falei, para utilizar todo o poder dos Serafins, os Goroseis têm que ir para o campo de batalha. Eles têm que ir para o campo de batalha da ordem, porque não funciona com Dendemushi. E se o cara for fraco, ele vai ser derrotado assim como Sentomaru foi derrotado e perdeu sua chave de comando. Foi derrotado, não conseguiu dar mais ordens, aí a chave de comando voltou para o anterior, nível anterior, que é o do Rob Lute, e ele acabou utilizando o poder dos Serafins. Se esse velho não for forte, ficar só parado lá ordenando, pode ser que alguém chegue e ataque ele, mate ele. Então ele tem que ser forte, ele tem que ter pelo menos algum poder que faça ele não ser derrotado. Porque, ele tá com o Kizaru. Mas, por exemplo, o Kizaru chegando, ele vai lutar com quem? Vai lutar com o Luffy. Lutar com o Luffy no Gear 5 não é fácil. O Luffy agora é um Yonkou. Por mais que ainda não tenha demonstrado um feito absurdo que comprove que ele realmente é nível Yonkou. Assim como foi o Barba Branca no auge, o Kaido no auge. Porque ele não derrotou o Kaido sozinho. Derrotou depois de trocentas batalhas. Então, lutar com o Luffy não vai ser fácil. E ele não pode lutar com o Luffy ao mesmo tempo que protege o Gorosei. Até porque tem Luffy, Zoro, Sanji, Jinbe, tem o bando completo ali, e aí vai dar um trabalhão pra proteger esse Gorosei, então ele tem que ser forte. E aí também é revelado o seu nome. Se eu não me engano, que eu esqueci de anotar aqui, é Saturno, né, o nome dele? É São Gigarcia Saturno.
Então esse é o nome desse Gorosei. E aí muita gente está teorizando que os outros também têm nomes de planetas, para fazer tipo uma constelação onde nós temos o Luffy sendo o Sol, né, o deus do Sol, o Imu-sama seria a Lua, mas eu vejo esse papel mais com o Teach, ele representa a escuridão, representa o anoitecer, mas aí poderia ser o Imu-sama, e os outros Goroseis também teriam nomes de planetas, para formar um sistema solar, para formar uma, sei lá, uma constelação ou algo do tipo. O único problema desse capítulo aqui é que na próxima semana não teremos capítulo. Mas essas foram as minhas opiniões sobre diversas partes desse capítulo. Quero saber a opinião de vocês, já comentem aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!